Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Irit Kodek e hoje eu vim trazer mais um assunto para a gente conversar aqui, expandir a nossa mente e vamos falar sobre inteligência emocional, sobre nossas emoções nessa nova era. O que está rolando nesse mundo, né? Porque está aparentemente virado do avesso, mas sempre a ordem em meio ao caos, né? Então, assim, como a gente pode estar elaborando e processando todo esse movimento que está acontecendo, né? Do lado de fora aí que a gente está vendo, mas como lidar com nossas emoções nessas situações do que está acontecendo no mundo? Porque a gente acaba saindo, né, nas fugas anestésicas, aí como tem outros vídeos, né, que eu falo sobre as anestesias emocionais, que a gente sempre vai correndo atrás para não olhar para dentro e não querer buscar esse autoconhecimento interno, né, e o conhecimento externo mesmo de buscar informações, como que a gente opera nesse mundo, né, porque o que acontece? Nós estamos aí, né? Quem já ouviu falar da nova Terra, da nova era, era de Aquários, né? Que eu já falei, acho que comentei já em algum outro vídeo. O que é a era de Aquários? O que é Aquários, né? A, no, na astrologia, né? O signo de Aquário, que eu comento aí em algum vídeo, que eu até falo daquele símbolo que a gente acha que aquelas ondas que mostra no signo de Aquário, que representa Aquário, a gente chama de ondas, mas a gente vai acabar pensando na água, porque, é aquário e tal. Na verdade, são ondas vibracionais. Então, o que é a era de aquário? É aquela que ultrapassa os limites, né? Assim como a internet. Não há fronteiras para isso. Podem até tentar barrar, mas sempre há como ultrapassar. Não existe realmente um muro ali em matéria, né? Ele é algo no ar. Então, é até um signo de ar, né? É o pensamento, é o mental, é o rápido, é a conexão, é o pensar mais amplo. Então, tem todo esse quesito, né? O que vem o nosso emocional com tudo isso? O que acontece? Que a gente vem de uma evolução humana, de um desenvolvimento humano que inconsciente a gente não percebe, né? Nesse mundo, o que é esse desenvolvimento humano? Por muitas aí eras e eras, a gente vem desenvolvendo o nosso emocional. Por mais que a gente não perceba isso, né? Então, viemos lá do tempo das cavernas, onde o homem tinha que focar apenas em fazer o fogo e descobrir como manejar e começar a descobrir mesmo as coisas, né? Então ele estava mais focado na parte mental, né? Da criação. Aí, vamos descobrir a roda, vou fazer o fogo e etc, etc. E aí vem o tempo, né? Aí vem o tempo medieval, bababá, aí pá, chega na era industrial. Aí que nós passamos a ser robôs. Robôs que trabalham. Então vamos produzir. Isso vem de uma evolução. Não adianta agora ficar todo mundo, contra, não sei, trabalha, não trabalha. Gente, o negócio e o emocional faz como? Né? Então, o que acontece? A gente chegou num tempo, que é um tempo atrás, para quem que vem do tempo antes da internet, muita gente ficou com aquele medo, meu Deus, vai vir a internet, vai tirar o emprego de um monte de gente, o que eu vou fazer agora? Bom, é aquela velha história. Quem não evolui junto com o processo evolutivo planetário, acaba ficando para trás, porque tudo tá sempre em movimento, a natureza não para, né? Você pode não estar vendo a planta crescer com a raiz para baixo da terra, mas a raiz está crescendo. E aí um dia você vai ver a planta para cima, né? Surgiu a árvore. Não surgiu a árvore da noite pro dia, né? Ela enraizou antes. Então é aquele oculto. Então assim é a vida, né? Muita coisa tá oculto aí na vida. E a gente só vai percebendo conforme nossa evolução. E aquela velha história, existe aquele movimento que você faz o circular e repete da repetição e fica só naquilo. Mas, na verdade, você acha que está repetindo, só repetindo, mas a evolução é espiral.
Então, você vai passar pelo mesmo movimento, mas provavelmente você já não vai ser o mesmo. O que que não é? O que que significa não ser mais o mesmo? Vibracionalmente, nós mudamos nossa vibração. E muitas vezes não. E aí estagna naquela vibração. Então, às vezes, muita coisa você acha que você mudou, mas a sua vibração ainda não mudou. A energia continua a mesma que você está emanando. Então, você acaba atraindo a mesma situação, a mesma história, né? Tipo que eu falo com outros personagens, outro cenário, mas emocionalmente você vai ter que passar por alguma situação que te remete àquilo que você já passou para ver como que você tá adiante dessa situação, para ver se você evoluiu, para ir para o próximo passo. E assim a vida é, degrau por degrau. Enfim, e aí o que que vem? Aí vem a era industrial, aonde nós trabalhamos, só que nessa evolução também industrial, nós, além de nos darmos com a questão material, né, financeiro ali, até em busca até de algo mais como o bem-estar da humanidade, seja a partir de nós para o mundo, e enfim, o que que acontece que a gente chegou na nova era, que é a era da conexão, a era do que eu estava falando, né, de Aquários, né, a nova Terra. O que que vem a ser isso? Muita coisa está mudando, né? Nós estamos vendo muito caos, mas existe uma organização em meio a esse caos. E é como quando a pessoa, às vezes, tem uma doença muito grave, um exemplo como câncer, que ela expurga aquilo. Então, muitas vezes a gente vê isso como ruim, mas não vou entrar nesse detalhe muito profundo, mas espiritualmente, emocionalmente e tal, se expurgar é uma limpeza. Então, o planeta Terra, ele também está sempre expurgando ali aquilo que reflete dentro dele. Então, o que que é? Nós somos, o planeta, na verdade, é um espelho, né, macro, do micro, do que acontece com a gente, porque nós somos o microcosmo do macrocosmo, como eu sempre falo, né? Já até escrevi um livro que explico bastante sobre esses assuntos. Então, assim, nós temos que ir mudando internamente, porque se a gente fica estagnado, parado, é o tal do viver à toa, né? Você tá, tipo, morto na vida. Então, tá gastando a vida à toa. Não sabe nem pra que veio pra cá. E aí, depois, quando tá ali na beira do vai embora, começa a entrar em pânico, né? Tô aqui, tipo, tirando o mosquitinho que tá voando, tá? E eu não vou cortar essa parte, não. Então, bom, voltando lá na era industrial, a gente começou a trabalhar. E aí chegou essa evolução toda, né? Depois da internet, que muita gente ficou com medo de perder o emprego. Pra quem? Para os robôs. E aí agora a gente chegou realmente na era do robô, né? Então, assim, até o garçom tá perdendo o emprego dele pro robô que vem servir. Tem alguns hotéis na China que já tem um serviço de room service, que o robozinho sobe sozinho no elevador, vem, traz sua comida. E a vantagem é que você não precisa dar uma gorjeta para ele, né? Ele é robô. Enfim, e aí, o que que acontece? Aí chegamos na era do robô, aonde já tem todo mundo, tipo, a tecnologia tá fazendo tudo pra gente, né? Tem até agora a inteligência artificial até nos ajudando a pensar de uma forma mais sucinta ali, que ajudando a gente a elaborar até no pensamento, né? Então, olha que ponto que chegamos. E junto a isso, por trás, que depois vou trazer um vídeo mais profundo, que é sobre religião e espiritualidade. Religiosidade não é espiritualidade, né? A religiosidade, essa coisa religião, é onde tem mais os dogmas, né? Onde vem uma coisa mais doutrinada. E a gente chegou numa era, num ponto que abriu a espiritualidade, agora tá tudo conectado, não tem mais como fugir e dizer, isso é científico, porque eu particularmente não me vem com dados, né? Porque os dados mudam, depois descobrem que os dados nem eram aqueles dados que era, depois de 10 anos descobre que aquele pesquisa científica, na verdade, foi feita de 1 trilhão, então que perguntaram para você, perguntaram para mim, na pesquisa, eu sempre pergunto, né? De 8 bilhões de pessoas, perguntaram para mim? Então, assim, como que você pode, na estatística, ficar achando? E é muito achismo, né? E o que chegou ao ponto? Que não tem mais como desconectar.
são médicos e doutores aí que fazem cirurgias, que já explicaram e estão se abrindo cada vez mais, contando como que a espiritualidade está conectada na hora de uma cirurgia, que eles não estão sozinhos, que existe algo maior, uma energia maior por trás, dando um suporte. Tem aí, hoje em dia, muitos profissionais de várias áreas, várias, que você pode imaginar, de financeiro, a área do direito, e que seja no comércio, qualquer coisa que seja. As pessoas estão reencontrando a espiritualidade, onde você não precisa mais sair de casa e se encontrar com alguém que vai dizer o que você tem que, entendeu? Então, assim, uma coisa é você encontrar alguém e pedir bons conselhos, porque aquela pessoa tem sabedoria, né? Porque tem muitos filosofias, coisas assim, que você pode juntar pessoas e sim, aprender com a experiência e sabedoria do outro, né? Acontece que uma coisa é te doutrinarem, te dizer o que você pode e não pode, porque se você fizer aquilo, é pecado, ou você não vai pro céu, né? Então, assim, aprender a separar o que é alegoria, o que é realmente historinha, o que é narrativa, e parar de achar que tudo na vida é real na matéria, entendeu? Nós não somos só matéria, nós somos muito além disso. Isso você vai descobrir quando você tiver a coragem, eu posso dizer, de olhar para dentro e começar a olhar para suas emoções. Por que eu sinto isso? Por que isso me traz isso? Por que acontece que eu não consigo lidar com isso? Ou por que eu sofro tanto quando eu passo por aquilo, né? Então, assim, é o tal do olha para dentro, né? Nós estamos num momento que também, assim, até na psicologia, neurociência, já está também tudo buscando, a espiritualidade está conectada, né? Não tem como separar. Então, assim, enquanto você não está dedicado a fazer aquilo que realmente você veio para entregar, né? E ficar fugindo, você vai se sentir desconfortável em algum momento. Ou se você acha que não está se sentindo, em algum momento você vai ter alguma doença. E aí, com mais dificuldade para poder elaborar isso. Então, assim, eu venho trazer sempre isso porque eu já passei por muita turbulência na minha vida. Desnecessário se eu tivesse alguém para me dar uma direção, ou talvez até tive pessoas que queriam me dar essa direção e eu não dava ouvidos, né? A gente sempre fala que a mensagem chega quando a gente está preparado para escutar, né? E talvez eu não estivesse preparada para escutar. E os momentos que foram aparecendo, eu fui buscando evoluir, né? Por quê? Porque quando você está em desconforto, não adianta você vai para debaixo do cobertor, se joga e fica ali na toca e nunca mais sai. Não, você tem que olhar para isso, olhar para suas emoções, né? As nossas infâncias, da maioria da população humana, faltou afeto, né? Tem muita gente que fala que tem exagero de amor. Não existe exagero de amor. Porque o amor, ele nunca é demais. Porque se ele acaba sendo demais, ele não é amor, né? Num quesito mais profundo. Enfim. Então, nós viemos para elaborar agora nossas emoções, porque já tem os robôs para fazer tudo. E agora você vai fazer como? Como que vai ser o seu trabalho amanhã, né? Nós viemos num momento que cada vez mais e mais as pessoas vão estar passando as mensagens, vão receber mensagens e querer passar isso adiante, de que reencontrou algo muito profundo dentro de si, que é algo inexplicável, que é sentido. E tudo que aquilo é sentido é através das nossas emoções, e temos que aprender a elaborar essas emoções, sim. Isso a gente não aprende na escola, por enquanto. Porque quem sabe, no futuro próximo, vai ser o que mais vai ser falado. Vamos elaborar nossas emoções antes de qualquer coisa. É aquela velha história, né, do que a gente pensa e o que a gente sente, como nós vamos agir e como vai estar o ambiente na sociedade, começando dentro de casa, e tudo isso reflete, somos energia, né? Tem a tabela do Hawkins, que eu já comentei aí, acho que em algum outro vídeo, que são as tabelas de vibrações em medida hertz, né? Das emoções. Então, assim, a gente vibra muito baixo e aí
isso reflete, o planeta também vai vibrar baixo. Então, quanto mais a gente eleva, mais você vai elevar o seu ambiente. Então, vai elevar o ambiente da sua família. E quando você faz, assim que a gente fala, o desperta, né? O momento que você é despertado, você vai querer ajudar a despertar mais alguém. Não tem como fugir disso. Você vai procurar algum meio de estar ajudando a despertar mais alguém. Porque você fala, nossa, como eu passei tanto tempo cego, né? Que eu sou muito fã do livro do José Saramago, o Ensaio sobre a Cegueira, né? Que explica bem, né? Como que o mundo virou um caos quando as pessoas aparentemente estão cegas, né? É a cegueira da ignorância, da hipocrisia. E muita gente prefere viver na ignorância, né? Porque quando você desperta, você tem que elaborar tudo isso e não é fácil não, né? Começando ao se perdoar que não enxergava tudo isso que via, né? Que hoje vê e né? Naquele momento não tinha essa capacidade de enxergar ou não estava evoluído o suficiente. Enfim, então assim, a gente tem que começar a olhar para nossas emoções, queira você queira não adianta fugir. Vão aparecer relacionamentos que você vai ter algumas dificuldades, alguns desafios, e assim você vai ter que passar. E não adianta sair correndo, só trabalhar, ou de repente sair pra balada 24 horas, e sempre em fuga, né? E vai chegar essa hora, gente. Tá chegando, já chegou, na verdade, a gente já tá aí num novo patamar energético, tá? Que muita gente talvez não tenha percebido, não esteja percebendo e nem perceba. E alguns outros, muitos, né? Já perceberam, já estão nessa conexão e já estão buscando como poder se adaptar a tudo isso. Mas é algo que eu tô falando que não é assim, já vou procurar um novo trabalho, o que eu vou fazer? Não, é algo que vem de dentro, que você vai ter que colocar para fora aquilo que a sua alma tá pedindo mesmo. Não vai ter mais como fugir disso. Então, assim, se a sua maior vontade sempre foi, não sei, de repente escrever um livro, então vai chegar a hora chegou, então tá a hora de você passar o recado, né? Se de repente você é da área da medicina, não vai adiantar ficar só receitando remédio, né? Vamos voltar àqueles velhos novos tempos de olhar a pessoa no holo, né? No holístico, no todo. Não somos mais separados, né? Não é só a receitinha, toma um remédio e volta para casa. Não, é olha no olho e vamos investigar profundo. Acontece que para você ser investigado profundamente, você também tem que ter autoconhecimento, né? Saber o que você está sentindo, saber como você lidar com as coisas, saber como você pode transformar seus pensamentos, ressignificar suas emoções e como fazer tudo isso. Vai que vai, devagar, passo a passo. Vai buscando aquilo que vai aparecendo no seu caminho como sincronicidade, como sinais. De repente você, sei lá, tá se sentindo nervoso, não tá se sentindo bem, e aparece aquele amigo que acabou de falar que foi tomar um passe no centro. E aquilo toca você e dá vontade de você ir tomar um passe no centro. Então, de repente, você vai ali. Ou, de repente, chega alguém com um livro, que aquele livro tem uma mensagem para você. Aí você tem que tomar cuidado para não se auto-sabotar, porque muitas vezes a gente começa a ler livros e dá um porre e fala, nossa, comecei a ler, não quero mais ler. Às vezes é porque tem uma mensagem muito profunda lá, e o inconsciente, o seu campo, já sabota para você não ver a mensagem. Então, fica atento a esses sinais, né? Às vezes é um filme que alguém te recomenda e naquele filme tem uma mensagem profunda. Então, assim, é nisso que estão os pequenos sinais. E, gente, a vida vai buscar a terapia, não é seja escravo da terapia. É busque a terapia por um tempo e assim te ajuda, né, a elaborar melhor as suas emoções, seus pensamentos, a lidar com tudo que você está passando e bola pra frente, não vira escravo do terapeuta, né?
Ou se você até sente que você precisa continuar alguma coisa, vai buscar outros tipos de terapia, ou de repente pode buscar alguns outros tipos de grupos que conversam daquilo que te interessa, né, num paralelo. Então, uma coisa é a sua vida profissional, que você vai ter que trabalhar mesmo para ganhar o seu dinheiro, para te sustentar, porque a vida, sim, precisa de alicerce, estabilidade financeira, né? E, no paralelo, você vai se dedicar à sua alma, né? Fazer aquilo que você veio para fazer, né? O tal do responder o chamado. Para que você tá aqui? Você não encarnou à toa, você não tá aqui na Terra à toa, você não veio aqui passar tempo. E é isso, quanto mais a gente aprende, mais a gente transborda e compartilha isso, né? Então, assim, tem que lidar com essas emoções, vamos, assim, é o tal do... Cada um vai acendendo uma luzinha no outro, que vai acendendo no outro, então pensa assim, se eu te... Em alguma coisa que eu tô dizendo aqui pra você vai te ajudar, assim como um dia eu fui ajudada, não só por uma, mas por muitas pessoas, e por muitas situações, etc. Então, assim, se toca isso dentro de você, pensa que você também pode tocar alguém que vai tocar o outro, que vai tocar o outro, né? Então, assim, é um trabalhinho, aquele trabalhinho de formiga tal, que devagarzinho a gente vai acendendo, né, o tal das luzes e enxergando melhor como lidar com essas emoções e parar de viver essa vida tão emocional, que ai, tudo é amor, tudo... Não, tem momento que tem que ser racional, né? Tudo é consciência, não é tudo é lindo, maravilhoso, nem tudo é ai, só flores, né? Nas rosas também tem espinho. Então, a gente tem que aprender a lidar com eles. Nem tudo tem que ficar só numa onda de ai, tudo é maravilhoso, né? Vamos ser realista. A vida é o que é e a gente veio aqui para elaborar nossas emoções. Como eu já te disse até em outro vídeo, que tem um pessoal aí meio extraterrestre aí que diz que o que é o mais difícil é trabalhar com emoções. Eles acham o máximo. A gente tem, humano tem emoções, né? Porque, imagina, não é a questão só de emoções, é a questão de ter consciência, inteligência emocional, de aprender a lidar com elas. E não viver de impulsividade emocional como instinto. Porque senão a gente tá vivendo só como um animal. O animal vive assim. E nós viemos com algo mais, que não é só o cérebro racional. É a consciência, é a lucidez, é trazer luz para a consciência. Então, isso é que nos diferencia dos outros seres. É a consciência do que estamos fazendo, pensando e sentindo. E o que podemos fazer e elaborar e transbordar com isso e agregar no mundo, para um mundo melhor. Porque senão não tem motivo nenhum estar aqui, né? Então, bom, enfim, acho que é mais o que eu queria trazer hoje e sempre voltando, vamos buscar autoconhecimento, conhecimento para transformar em sabedoria, para poder compartilhar isso e de pouquinho em pouquinho e agregando algo melhor ao mundo, né? Porque nem sempre a gente está aberto a tudo isso e, enfim. É isso, vamos tentar viver com alegria, fazer as coisas com alegria, mesmo que em alguns momentos de dificuldade, mas ter consciência da sua emoção que está baixando a energia, então já eleva e é isso. Não precisamos mais ser robôs. Agora a gente vai ter que olhar para o emocional e como lidar com isso, né? Abaixar a mente, procurar estar em estado meditativo nas coisas. O que é estar em estado meditativo? Nada mais é que ter consciência no momento que está fazendo aquilo. Peraí. Nossa, bati o carro, beleza, quero xingar o cara. Peraí. Respira. Ter consciência, né? Naquele momento, entre em estado meditativo. Como eu posso
agir da melhor maneira, sendo proativo e não reativo na situação. E para você conseguir trabalhar com essa proatividade e reatividade, que eu tenho até um vídeo que eu falo disso, você tem que estar total em estado de consciência, né? Isso a gente aprende. Infelizmente não aprende desde que nasceu, porque muita gente não aprendeu nem para nos ensinar. Agora, você que já aprendeu, de uma certa maneira, uma obrigação de você passar isso para frente. Porque a gente tá aqui para melhorar, para agregar, tá bom? E não para ficar difundindo aí ódio gratuito, ou querendo sempre tá eliminando um para que o outro apareça, né? Chegou nesse momento de que acabou, agora tá tudo no ar. Não tem mais como. E não esqueça, o planeta Terra é um espelho daquilo que a gente está causando. Então, a natureza ainda tá sendo boazinha. Na hora que ela quiser, ela começa a chacoalhar. E aí a humanidade, cada um vai para onde o chacoalho na natureza pegar. Tá bom? Então é isso. Se você tá curtindo meus vídeos, deixa aquele joia, compartilha. Se quiser dar algum comentário. E se você ainda não é inscrito, se inscreve e até mais. Até o próximo vídeo.